vida, hein? Que beleza, hein? De pura luz pra... Essa é a Suzane Quer von ver o circo pegar Richthofen. fogo. Essa é a Suzane von Richthofen. Eu vou puxar o lado espiritual, então, porque eu não... vou puxar lá, não conheço. Não conhece? Melhor pra você. Não são boas notícias relacionadas a ela. Fala o nome? Suzane von Richthofen. Vou ler a leitura normal, então, Tá. tá? Uma alma que em vidas passadas trouxe a recusa da vida sobre uma penitência de medo e insegurança. Recusou a vida por várias vezes, aonde neste caminho atual automaticamente foi obrigada a reencarnar, aonde trouxe uma reencarnação de revolta, tristezas e solidão interna. A tendência agora para este ano de novembro de 2021 é de reconstruir um novo caminho, aonde vem passando nesses últimos 10 anos por uma lapidação muito grande. Vem passando de 10 anos para cá, então de 10 anos para cá, numa lapidação muito grande em termos espiritual. Em novembro agora, ela entra numa fase do eu, de canalizar o lado espiritual pela primeira vez e de resgatar a própria essência. Em vidas passadas, tumultos, confusões e diversas negatividades. A briga maior foi reencarnar novamente, que é onde lutou muito para que isso não ocorresse. Agora, em novembro, é uma alma que traz o requinte e uma força de um novo caminho. Eu vejo assim um espírito muito atrito, com muito atrito, onde teve briga para reencarnar. Os históricos passados não são os melhores. E em novembro agora, desse ano, é onde ela começa a filtrar as energias. Então, novembro agora é como se esse espírito tivesse disposto a se encaixar na Terra, a ter uma vibração espiritual. Então, pela primeira vez, a alma, né, o pré-espírito dessa moça, aceita em si a se conectar no mundo Terra. Então, significa o quê? Que agora de novembro para frente, onde a vida espiritual e física começa, mas de uma maneira mais espiritualizada. Porque os históricos que traz na minha vidência é de um espírito muito assim, intrigueiro, revoltado, mágoas, conflitos internos, de repente está sorrindo, mas não é o sorriso que transmuta, e sim a mágoa, o ódio. E o lado esquerdo dela, o olhar esquerdo traz o lado negativo mesmo, que é o lado sombrio, que é o lado que ela trouxe para esta vida. Então, esse lado aqui, né, é o lado sombra, né, o lado sombra dela. Esse aqui é a menina, a criança que quer colo, que necessita do auxílio, que veio para amar, para ser amada. Esse lado é o lado negativo dela, que todos nós temos esse lado. Esse lado negativo dela, só ele que aflorou, vamos dizer, até esse momento de hoje, de agosto desse ano. Novembro, o outro lado positivo engrena. Aí onde ela começa a ter uma visão de vida. Quem é esse espírito? Então, essa moça é minha colega de faculdade, tô brincando. Mas Ela é uma das famosas assassinas do Brasil. E não ela especificamente, mas ela planejou e ajudou a executar o assassinato dos pais dela. Exatamente, por isso que eu também tomei um susto quando ela apareceu na tela, eu fiquei com medo, pensei em sair correndo, Vandinha. Mas que bom que você teve uma leitura ótima, porque se você começasse a falar, nossa, um coração do tamanho do mundo, eu ia ficar preocupadíssimo com essa moça, eu ia falar, condenar a pessoa errada, né? Mas que bom que você leu ali essa angústia que eu imagino que deva ser a vida dessa pessoa. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, você falou que em outras vidas ela recusou a vida, isso quer dizer que ela foi uma suicida nas outras vidas ou não? Recusou, não quis, numa fila de... Nossa, pesado, né? Até eu senti aqui. É pesado. Nossa. Numa fila para reencarne, ela recusou várias vezes. Ela não queria voltar, então. Não. E agora, para você ver, novembro agora, que o lado positivo dela vai começar a aflorar. Mas aquele olhar negativo dela é uma pessoa que ela pode estar aqui te olhando, sorrindo para você, mas ao mesmo tempo ela está tramando o que ela vai fazer. Então traz uma carga negativa muito friamente dentro dessa alma. É uma alma que veio para reencarne, mas que acabou não aprendendo nada. Porque agora em novembro eu vejo esse encaixe. Mas esse encaixe não vem de corpo e alma. Então significa que ela vai ter um encaixe espiritual, então ela vai reencarnar na Terra, né? Vai ter a vibração da Terra, mas mesmo assim corre o risco de
vira e mexe ter o lado da traição, que é muito forte. Talvez ser só aparência, Sim. talvez, né? É, interessante isso que você falou. É legal. Que ano que foi isso aqui na Terra? Foi em 2002, eu 2002, acho. né? Acho que foi por aí. 2001, faz uns 20 anos, eu acho. Eu acho interessante, sempre quando a gente coloca a imagem, você faz uma análise, a coisa física que você mais analisa é o olhar. Sim, onde eu consigo trabalhar pelo olhar. E você, então, você tem a audição, a vidência e tal, mas o olhar é uma coisa física, né? Sim. Que você, quando você olha o olhar de alguém, Eu é um consigo decifrar. sentimento ou é um feeling, assim, é uma sensação? Uma sensibilidade espiritual muito grande que eu tenho. Não é pelo jeito, é só um negócio que te bate, é Sim. isso? Eu posso estar sem a vidência, o que nem um exemplo, eu não vou trabalhar com a vidência e nem com a audição. Eu vou olhar, no seu olhar eu consigo decifrar quem você é. Então Só fala, de mas não olhar. fala muito. Se você olhasse pro meu olhar agora, o que você vê aqui? Hoje, pensamentos, várias ideias. Hoje, no seu olhar hoje, Certo. vários questionamentos, pensando em muitas mudanças, onde você está numa fase de muitos questionamentos mentais. Aí o teu lado esquerdo do teu olho traz mudanças concretas. Então você está realmente com a cabeça com 1000 coisas, mas coisas positivas. Então, hoje, no dia de hoje, você está com um conflito interno, mas com ideia certeira. Então, tanto o teu olhar esquerdo quanto o direito traz alinhamento, mas um olhar de pessoas que está preste a querer dar um salto, só está esperando o momento certo. Então, você está na fase aí desses últimos dias de decisões, está armazenando coisas. O seu lado direito, olhando para o teu olhar direito, ele confirma que agora é o momento certo. Então, você com o teu pré-espírito, você está numa fase de acertar. De você mesmo, independente de terapeuta holística, né, de vidência, você em si, Varela, ele tá numa fase de tiro certeiro. No fundo, você sabe que o caminho é certo. Então, o seu olhar significa projetos, momentos de projetos. Certo, perfeito. Não poderia estar mais correto. É legal que você falou hoje. Porque tem uma questão do olhar. Porque eu achei que o olhar sempre fosse o mesmo, né? Não, cada dia tem um olhar. Entendi. Não, mas eu não poderia estar mais certa. E os meninos aqui podem me confirmar. Tá certo ou não Tá certo, eu acho que tá certo. Maravilhoso. A não ser que você esteja Por isso pensando que- que não reproduziu aqui. Não, eu achei que Por foi isso perfeito. de olhar, né? Tem pessoas que você conversa com as pessoas olham para baixo, né? O certo mesmo sempre olhar olho a olho. Então conversar olho a olho. Porque o olho significa o quê? A sinceridade. A leitura da áurea mesmo tá no olhar. É a janela da alma, né? Sim, a janela da alma. Certo, perfeito. Eu acho interessante que você falou que nos últimos 10 anos ela esteve num processo de não sei exatamente qual foi a palavra que você Lapidação. usou, mas de fato ela passou os últimos 10 anos cumprindo a pena, né? Acho que ela foi solta faz pouco tempo, foi 1 ou 2 Acho que anos foi- talvez. Então o crime faz 10 anos? O crime faz 18 anos. 18 O crime foi 31 de outubro de 2001. Eu acho que ela foi Nossa, eu presa vi em aqui. 2006, se não me Faz engano. 20, pô. 31 de outubro de 2002. E agora, eu não sei se eu tô tão atualizado nas fofocas, mas parece que ela tá casada com um pastor. E talvez buscando um caminho espiritual. Aí é aquilo que você falou, né? Nossa, Porque- eu tô com dor na minha alma até agora, você acredita? Tá com dor no meu coração até agora. Não pode fazer isso com a Wandinha também, é sacanagem, né, pô? A alma da Wandinha ela toma um golpe aqui e a gente como continua essa live na alegria de viver. Pior que eu pai- sei o pai que tem Humberto, né? Não é. Eu tô selecionando o que as pessoas pedem. Só que tem um aí que é pior do que ela. Que eu não sei se é hoje, se a gente deixa pra depois. Vamos Mas manter eu um achei clima muito bonito, né? interessante isso, você ter falado essas coisas dela, porque parece que foi bem certeiro, assim, né? Essa sensação que dá mesmo. Quando fazem análise dela psicológica, dizem que é bem isso mesmo, né? É uma pessoa que ela tenta o tempo inteiro passar, mas que dentro É outra ela pessoa. ela não se importa com o que tá acontecendo. O assim. famoso psicopata, né? Porque na vidência mostra, se ela estivesse aqui agora com a gente, ela pode até conversando olho a olho, concordando com tudo, mas dentro dela, ela tá sentada com ela mesma, projetando outras coisas, literalmente o oposto do que ela tá mostrando aqui. É confuso, né? Esquisito.